Bom dia, centelhas, centelhas. Hoje eu vou explicar aqui uma constelação que eu facilitei de uma paciente que tinha o amor interrompido com a mãe. O que eu quero explicar nesse vídeo é o seguinte, que muitas das vezes a paciente chega até a gente tão pedrificada pela dor, que quando você monta a constelação, ela se recusa a olhar para o campo e a fazer o movimento, né, o movimento de cura. Então, o que que acontece? Muitas das vezes nós temos que ter consciência que o cliente não está preparado na primeira sessão para ir até o fundo do poço, ver a sua dor, né? Muitas das vezes são cavernas escuras no seu inconsciente e que ele não quer acessar de primeira. Então temos que dar tempo ao tempo, respeitando o cliente. Essa minha cliente trouxe a seguinte questão. Ela tem uma raiva muito grande pela mãe, pois quando ela era criança, houve a separação dos pais, o pai pediu a guarda e no tribunal simplesmente a mãe disse para o juiz que era no caso ela e a sua irmã, então a mãe disse para o juiz, deixe elas com o pai. Desde então essa moça cresceu com o pai, mas nunca perdoou a mãe. Então eu pedi a ela que trouxesse no campo um representante para ela. E ela foi buscar uma criança para representá-la. Uma criança para representá-la. Aí eu disse para ela, por favor, traga tua mãe no campo. Ela de imediato buscou um homem para representar a mãe. Eu disse, coloca tua mãe no campo. Ela colocou a mãe bem longe dela, o máximo que ela conseguiu. Eu disse para ela, eu vou usar um nome fictício, eu disse para ela, Maria, agora traga o teu pai. Para minha surpresa, ela foi buscar um pai, mulher, e colocou coladinho dela. Então, nessa primeira cena, já dá para perceber como no inconsciente dela está bagunçado a posição de pai e mãe. Pois ela olha para esse pai e vê a mãe, né? Observa que ela olha para o pai e vê a mãe. Ela não se vê como adulta hoje, ela ainda se vê como uma criança. Ela hoje é uma mulher adulta, mas ela se enxerga como uma criança. E detalhes, como uma criança do sexo oposto. Por quê? Ela tem a energia muito yang. Ela está no yang praticamente 100%. Eu não vou detalhar toda a constelação para o vídeo não ficar longo, mas a constelação foi reverberando, o campo foi reverberando e as informações foi vindo. E o campo mostrou que ela tinha uma mãe com tendências a suicídio, uma mãe depressiva, uma mãe que não estava preparada para ser mãe naquele exato momento, vamos assim dizer. E ela não queria saber da situação, culpa a mãe por tudo. Então, quando fomos avançar para as falas de cura dela com a mãe, ela simplesmente
ela simplesmente recusou a falar as falas de cura para a mãe. Todo e qualquer movimento que eu tentava fazer em direção dessa cura, ela se recusava. Então, eu fui obrigada a dizer para ela: Maria, você não está preparada para essa constelação. Você não está preparada para ver essa dor ainda. É muito grande para você e você ainda está na criança ferida. No momento, a constelação fica por aqui. E assim se sucedeu. O que eu quero dizer com esse exemplo dessa constelação da Maria, que não é só a Maria que está nesse movimento, mas muitas outras mulheres, muitas outras clientes estão nesse movimento de ainda não querer olhar para a sua dor. Então elas vêm até uma consteladora, faz o processo da constelação, mas elas não estão preparadas para olhar de imediato para a sua dor. Então, por mais que a constelação familiar é uma psicoterapia breve, em alguns clientes ela demora, eu diria, para ir de 1 a 2 anos para começar a surtir o efeito de 100%. E eu falo com conhecimento de causa. Eu falo com conhecimento de causa porque na minha primeira formação eu demorei mais ou menos 1 ano para digerir muitas dores, muitas coisas que estavam no meu inconsciente. E só depois daí que o campo reverberou 100%, a cura foi feita, o perdão foi acontecendo naturalmente. Então, é assim que funciona. Então, tem muitas clientes que me ligam desesperada, querendo fazer uma constelação e quer que ela saia da sessão de constelação como se fosse um toque de mágica. Mas se elas não mudar o paradigma delas, não mudar a crença limitante, não fazer um movimento de perdão, esquece. Elas só vão estar perdendo o tempo delas, a terapeuta dela, e depois vão falar, eu fiz 3, 4 constelações e não funcionou. Só vai funcionar se a paciente estiver disposta a mudar a sua crença limitante, mudar o seu paradigma, dar realmente um salto de consciência. Então, espero que esse exemplo possa ter esclarecido alguma dúvida de vocês que diz que faz constelação e não resolve a situação. Gente, na alquimia, todos nós, seres mortais que estamos aqui na terceira dimensão, mais cedo ou mais tarde, passamos pela calcinatio, inclusive o rei. Então, se você hoje está passando pela calcinatio, não se preocupe, porque todos nós vamos passar. Mas lembre-se que mesmo você estando na calcinatio, Deus, o universo todo, Alá, Hare Krishna, Buda, Jesus Cristo, como você quiser nomear, esse ser maior, essa luz maior, essa grande consciência cósmica está derramando sobre você ou sobre todos nós, todo instante, absoluto. Então,
Basta que você dê um salto de consciência para poder sair desse processo da calcinátil para ir para a solútil e atingir a tão sonhada pedra filosofal. Deixo aqui um convite para vocês participar da minha live, que vai estar sendo realizada no dia 23, agora, no sábado, no horário de 8 horas da manhã, aí do Brasil, ao meio-dia, cá de Portugal, onde eu vou estar falando de tarô como espelho da alma, como autoconhecimento, também falando de constelação e alquimia. Beijos de luz, namastê.